No ar, episódio 25 do Assombração. O Halloween é também conhecido como Dia das Bruxas. E neste episódio, vamos voltar alguns séculos e tentar entender juntos a história que até hoje gera dúvidas e desperta a curiosidade de muitas pessoas. O caso mais famoso de caça às bruxas, que aconteceu entre 1692 e 1693 nos Estados Unidos e levou mais de 150 pessoas para a cadeia. Dessas, 25 morreram na época. O clássico caso que comprova que a falta de conhecimento é amiga da ignorância. E no Assombração Notícias, segurança registra série de eventos paranormais em crematório. Milagre real ou forjado? Na Bolívia existe uma estatueta de plástico de Jesus que chora sangue. E ainda, enigma em foto de ouvinte. Seria realmente um espírito na imagem? Essa é a sua 25ª experiência paranormal. Coloque os seus fones de ouvido, porque começa agora o Assombração especial de Halloween com as Bruxas de Salem. Histórias reais. Relatos. Casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, cultos. O que realmente é a assombração? Durante a Idade Média, a caça às bruxas aconteceu por praticamente toda a Europa. Mas houve um caso em que essa caça ganhou grande proporção pelo mundo e até hoje, milhões de pessoas conhecem ou pelo menos já ouviram falar algo sobre o caso das Bruxas de Salem. Salem é uma cidade na costa norte de Massachusetts, acima de Boston, hoje com 41.654 habitantes, e a fama da cidade até os dias de hoje é sobre a caça às bruxas que aconteceu há séculos atrás. A região de Salem era uma colônia britânica dividida por ataques indígenas e atormentada por crimes e disputas de terra. Lá, os puritanos estabeleceram um governo em que a Igreja Católica comandava tudo e, para piorar, a população considerava a mulher submissa ao homem. E as bruxas não eram bruxas realmente. De meados do século XIV ao XVIII, qualquer mulher que não se considerasse católica ou tivesse comportamentos fora dos tradicionais poderia ser acusada de bruxaria e levada à fogueira por isso. Toda a história ganhou tanta fama que dificilmente encontramos alguém que nunca tenha ouvido falar algo a respeito das Bruxas de Salem. Nesse período, mais de 200 mulheres foram acusadas de praticar bruxarias e de fazer pacto com o demônio. Dessas 200, 150 foram presas e 25 foram mortas. Depois de algum tempo, o governo admitiu que matar essas mulheres foi um engano e até buscou maneiras de recompensar as famílias das vítimas. Mas essas execuções continuam a repercutir até os dias de hoje. O caso começou em fevereiro de 1692, quando Elizabeth, filha de 11 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente e começou a apresentar sintomas estranhos. A jovem se contorcia de dor, arremessava objetos, gritava e dizia estar sendo picada por insetos. Logo em seguida, sua sobrinha Abigail Williams e Anne Putnam
passaram a ter os mesmos comportamentos. Ao serem examinadas por um médico, o conhecido Daniel Spofford, veterano da Guerra Civil Americana que curava as pessoas através de uma medicina metafísica chamada de ciência cristã. Através dele, foi concluído que eventos sobrenaturais, ou o demônio, estavam tomando conta das crianças. Se o problema é o demônio, quem resolve é a igreja. Pressionadas pelos líderes religiosos locais e a fim de literalmente se livrar deles, numa resposta totalmente equivocada, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria. Tituba, uma escrava, Sarah Good, moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa. Alguns historiadores acreditam que a acusação de Ann Putman sugere que uma briga de família pode ter sido uma das principais causas dos julgamentos das bruxas. Na época, uma rivalidade cruel estava em andamento entre as famílias Putman e Porter, família essa que polarizou profundamente o povo de Salem. Os cidadãos costumavam ter debates acalorados que transformavam-se em discursos baseados apenas na opinião deles sobre a rixa. Sarah Good era uma mulher pobre acusada de bruxaria por causa de sua reputação. Em seu julgamento, ela foi acusada de rejeitar os ideais puritanos de autocontrole e disciplina quando escolheu atormentar e desprezar crianças, ao invés de levá-los ao caminho da salvação. Sarah Osborne raramente comparecia às missas da igreja. Ela foi acusada de bruxaria porque os puritanos acreditavam que Osborne tinha seus próprios interesses em mente depois de casar-se novamente com um servo contratado. Os cidadãos da cidade desaprovaram sua tentativa de controlar a herança de seu filho do casamento anterior. Tituba, uma escrava indiana da América do Sul por meio das Índias Ocidentais, provavelmente tornou-se um alvo por causa de suas diferenças étnicas em relação à maioria dos outros moradores. Ela foi acusada de atrair garotas como Abigail Williams e Beth Paris com histórias de encantamento. Dizia-se que esses contos eram sobre encontros sexuais com demônios e tinha balançando a mente dos homens com adivinhações que estimulavam a imaginação das meninas e faziam de Tituba um alvo óbvio de acusações. Ela foi convocada para fazer o que chamavam de bolo de bruxa, que em tese curaria as meninas que estavam sofrendo desses sintomas demoníacos. Esse bolo seria composto pela urina das meninas e centeio, que seria dado aos cachorros delas com a promessa de que quebraria a maldição. Apesar da boa intenção, o feito desse bolo levou Tituba a também ser acusada de bruxaria, sendo depois condenada à fogueira. A partir da acusação, em março, as 3 mulheres foram interrogadas por vários dias e depois acabaram presas. Tituba foi torturada e ficou tão irritada com toda aquela situação que acabou admitindo que realmente fez um pacto com o demônio e garantiu que muitas outras bruxas estavam espalhadas por Salem. Nas semanas seguintes, diversas denúncias começaram a ser feitas. Por isso, o governador William Phips criou um tribunal especial para receber e julgar casos de bruxaria na cidade. Com tantas acusações e tantas pessoas envolvidas, o primeiro julgamento foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria pelos seus comportamentos promíscuos. Apesar de ter sido declarada inocente, a jovem foi enforcada no dia 10 de junho. A grande maioria das acusadas eram mulheres de meia idade, mas até mesmo uma garota de 4 anos ficou presa por alguns meses, assim como o ministro da igreja que foi julgado como líder das bruxas e acabou enforcado depois. Martha Corey foi uma das acusadas de bruxaria que causou grande escândalo sobre o vilarejo. Ela era uma mulher devota à igreja e que se dedicava frequentemente a questões religiosas. E após isso, a comunidade ficou em pânico.
Se até uma mulher ligada à igreja poderia ser enfeitiçada, ninguém conseguiria ser temente o suficiente para não ser apanhada pelo diabo. E depois do intervalo, como tudo acabou? Como foi resolvido? Alguém pagou por isso? Aqui é Levi Palomo e você está na sintonia do Assombração. Voltamos já. Assombração. E para você que não tem espaço suficiente no seu celular para baixar os aplicativos de podcast e ouvir o Assombração, saiba que nós temos um canal no YouTube com todos os nossos episódios disponíveis para você ouvir quando e onde quiser, esporadicamente com conteúdos exclusivos. Então é só abrir o YouTube e pesquisar Assombração com Levi Palomo ou podcast Assombração e se inscrever no canal. E não se esqueça de avisar os seus amigos. O Assombração tem novos episódios a cada 15 dias, às sextas. Assombração Notícias. Enigma em foto de ouvinte. Seria realmente um espírito na imagem? Nosso ouvinte Cleano Neidson entrou em contato através do Instagram relatando sobre uma foto dele feita com o celular de sua prima. A foto a princípio parece normal, mas se repararmos ao fundo da imagem do lado do ombro esquerdo do nosso ouvinte, vemos a figura do que seria uma mulher observando a situação da fotografia em questão. Na imagem, entre Cleano e essa mulher, existe uma grade de ferro e esta mulher aparenta estar do lado de fora das grades. Mas na imagem, as grades não cobrem o corpo dela. Seria realmente uma aparição, montagem? Ou o que poderia responder a este enigma da imagem? A foto está disponível agora nas nossas redes sociais e eu quero saber a sua opinião. Já imaginou se você ganhasse livros de terror e do mundo paranormal ou itens exclusivos do Assombração, como camisetas e canecas? É bem fácil isso acontecer. É só você acessar o link do Catarse ou Vaquinha, que estão aqui na descrição deste episódio, contribuir com R$10 ou mais para nossa campanha de arrecadação e pronto! Você automaticamente estará concorrendo aos sorteios de livros e itens exclusivos do nosso podcast. É só seguir as nossas redes sociais para acompanhar os sorteios. E não se preocupe, se você ganhar, a nossa produção entrará em contato. Assombração Notícias. Segurança registra série de eventos paranormais em crematório. Os registros foram feitos por meio do aplicativo TikTok e compartilhados pelo tabloide britânico Daily Star. Na gravação, o funcionário anda por diversos cômodos e parece estar realmente com medo. Segundo a publicação, o homem não identificado ouviu a voz de um garoto pedindo ajuda e decidiu verificar o que estava acontecendo. Ei, você precisa sair daí. Não estou mais brincando. Alerta ao segurança durante a filmagem. Em determinado momento, ele deixa as instalações e se dirige em direção a outro ponto do local. Ruídos e batidas de portas ecoam por todos os cantos. Realmente não tenho certeza do que está acontecendo aqui, diz ele. E quando retorna para dentro do crematório, as coisas ficam ainda mais assustadoras. Uma imagem infantil surge em meio às sombras. As imagens estão nas redes sociais do Assombração. Se você recomendar o Assombração para alguém e essa pessoa ficar em dúvida sobre qual aplicativo ouvir, diga que é só pesquisar por podcast Assombração e pronto. Estamos em mais de 30 aplicativos de áudio para você e seus amigos ouvirem quando e onde quiser. Assombração Notícias. Milagre real ou forjado? Na Bolívia existe uma estatueta de plástico de Jesus que, de acordo com seus devotos, chora sangue. A investigação determinou que o fluido encontrado na imagem é de origem humana e que a estatueta não foi adulterada.
Crendo em milagres e divindades ou não, este fato realmente comprova que o sobrenatural age em diferentes formas e não só como vemos em filme e histórias de terror. Mas fica o questionamento no ar. Se tudo tem um porquê, qual seria o porquê disso acontecer? E agora eu te pergunto, o que você tem a me dizer sobre isso? Nesse post nas redes sociais do Assombração, você pode comentar. Assombração. Estamos de volta na sintonia do Assombração especial de Halloween sobre as bruxas de Salem. Muito do que aconteceu foi devido aos pensamentos da época, que eram baseados pela religião e pela crença cristã, no qual acreditavam que Deus e o demônio regiam tudo o que acontecia e tudo o que eles viviam. Foi assim que os boatos de que algumas mulheres estariam lançando feitiços sobre as pessoas do vilarejo de Salem começou. O ministro Cotton Mather e seu filho, na época presidente da Universidade de Howard, sabendo da grande histeria que se espalhava sobre Salem, pediram ao governo da cidade para que parassem de considerar sonhos e visões como evidências reais em testemunhos que estavam levando à morte de pessoas. Os pedidos só foram considerados pelo governador Phipps quando sua própria esposa foi acusada pela comunidade de também estar praticando bruxaria. Com isso, Phipps deu um basta na paranoia coletiva que havia se instaurado. E com o passar do tempo, as condenações diminuíram. Mulheres que ainda estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças de morte, a comunidade acabou pedindo perdão publicamente pelos casos julgados. Houve também outras retratações. Em 1711, os parentes das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização pelo abuso e morte de seus familiares. No entanto, o estado de Massachusetts, onde fica o vilarejo de Salem, só se desculpou formalmente pelas barbaridades em 1957, longos 250 anos após os julgamentos. Se a sua curiosidade for grande o suficiente para você querer ir até a cidade de Salem para conhecer o marcante terreno dos assassinatos das bruxas, fique à vontade. Todas as ruas parecem um cenário de filme exatamente por ser uma cidade antiga, fundada antes mesmo de Boston. Ela é cheia de tradições e histórias incríveis, além dessa terrível história de caça e assassinatos. Os moradores do local, sabendo da fama e do interesse das pessoas por histórias, logo trataram de criar ao menos 3 museus na cidade: o Salem Witch Museum, Peabody Essex Museum e o The House of Seven Glades. No próximo episódio, diferentes pessoas, diferentes relatos e experiências paranormais em um único episódio. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais usando a hashtag Assombração. Nossas redes sociais, e-mail e site, que estão sempre na descrição do episódio, estão abertos para receber o seu relato paranormal a qualquer momento. Senhoras e senhores, este foi o episódio 25. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.